Boa tarde, pessoal. Se vai ser uma boa tarde, uma boa noite para a torcida colorada, não acredito que não. As perspectivas não foram boas hoje, o jogo. Infelizmente, não gostei de muita coisa, algumas coisas eu gostei, mas não existe justiça no futebol. Não esperam que exista justiça. O Inter foi injusto perder. Não existe. Existe, infelizmente, no futebol uma coisa que não tem justiça. Eu fiz um monte de apanhado aí do jogo, mas a gente tem uma grata surpresa aqui. Apesar de ter sido por lesão, que o Gustavo Prado entrou, porque até então, sabendo que o cara tá arrebentando nos treinos, que o cara entra em todas as partidas super bem, e o prêmio dele é banco, com o Wanderson não jogando nada, com o Maurício não jogando nada, sabe? É umas coisas que deixam a gente indignado. A gente vê muita gente falando em que o Internacional foi azarado, que o Borré foi azarado. Não existe. Ele foi incompetente, né? Ele perdeu o gol por incompetência. Na realidade, se ele fosse competente, teria feito o gol. Ele errou, ele foi incompetente no pênalti. Agora, você imagina com um pênalti com um gol vazio praticamente, o goleiro caído, deu o canto para ele botou por cima, 3 metros de altura. Acho que hoje ele ficou com medo de botar alto e jogou rasteiro e o zagueiro tirou o gol. A primeira, o goleiro fez uma grande defesa. Depois, no outro lance, ele fez uma cabeçada e tirou do goleiro, jogou no poste. Pelo menos está começando a chegar mais perto. Antes era para fora, pelo menos agora pegou no poste. Daqui a pouco ele vai fazer o gol. Eu sempre acredito naquilo. Teve um jogador que jogou no Rio Grande do Sul, que não lembro o nome dele, jogou no Grêmio e foi injustiçado. O cara, um centroavante, ele perdia muito gol. Ele perdia gol, a bola batia embaixo da goleira. Ele foi para a Europa, foi para Portugal, fez um negócio, não é o Jardel, é um outro, esqueci o nome dele agora completamente. E esse cara saiu do Grêmio, depois esse cara perdeu gol, perdia gol, daqui a pouco esse cara começou a fazer gol, não parava mais. Fez parece que 30 gols no Campeonato Brasileiro, uma coisa assim, ou na temporada. E um cara era muito simples. E o Borré, eu acredito que vai fazer gol. Eu perdi dinheiro nele de novo. Estava indignado, perdi dinheiro com o Borré, perdi dinheiro no Inter, que apostei no Inter, apostei no Borré, de tanta convicção que eu tinha na vitória, não pelo time que o Internacional ia usar, mas pela fragilidade que o time do Atlético ia se oferecer ao Internacional e os espaços que ia oferecer. Mas daí tu conta com a inoperância do Maurício, tu conta com a inoperância do lateral, essa troca aí do lateral direito, Hugo Malo, foi muito mal feita, ele não podia ter entrado no jogo. Aí matou, o Maurício já não tem jogado nada com o Bustos. Aí botaram um outro cara que ele nunca jogou, daí com aquela jogada pela direita. Não jogou nada. Maurício tá pedindo banco. E eu vivo pedindo, que nem eu pedia aí há vários vídeos atrás, eu pedia, bota o Gustavo Prado a jogar, bota o Gustavo Prado a jogar. O guri tá pedindo passagem, o guri tá pedindo passagem. O Renato colocou vários meninos agora, nesses últimos jogos aí, o Renato colocou o menino, aquele que ajudou na vitória no campeonato do Grêmio, o Gustavo Nunes, cara com 18 anos, sabe? Por que não dar chance pro menino? Essas coisas que me irritam no Eduardo Cudê, sabe? Essas coisas que me irritam, essa peixaria que ele tem, sabe? Esses peixes, segura esse cara, segura, não dá. Pô, o cara entrou contra o Juventude, fez a melhor partida que o Inter ganhou, aí qual é que foi o prêmio dele? Banco de reserva. Foi banco. As surpresas agradáveis. O Borré. O Borré tá na hora de fazer o gol. Ele precisa fazer o gol. Só o que tá faltando é o gol. Porque ele é um cara que joga, abre espaço. Sabe? A gente perde a paciência. Eu, às vezes, já tô vendo em redes sociais, eu também perdi a paciência. Mas ele vai fazer gol. Ele vai fazer gol, ele vai devolver tudo que foi investido nele, eu tenho certeza. E ele também está jogando sem companheiro, sem ninguém, está jogando sozinho, isolado, completamente isolado, coitado do cara. Ele teve 2 chances de gol, tá certo, não marcou, mas vamos esperar que a próxima ele vai marcar, vamos esperar que a próxima ele vai fazer. E eu acho que esse jogo também lá contra o Delfim, ele tem que jogar. Ele tem que jogar, porque eu também é o único atacante que o Inter tem. As notícias são terríveis. Ener Valencia não sei se vai jogar, talvez lá contra o Juventude. Alan Patrick também. O Fernando também. Agora o Wanderson também se machucou. Apesar de o Wanderson não estar jogando nada há muito tempo.
E o outro que o Cudê tem que olhar com outros olhos é o Maurício. O Maurício, não sei se vai recuperar o futebol dele mais. Não sei se foi aquela ideia de ir para fora, não sei se foi a derrota para o Juventude, não sei se foi a expulsão. O Maurício não está jogando nada, mas já não vinha jogando nada há um bom tempo. Então, o que eu vejo? As coisas boas. A gente sempre eu peço olhar o copo meio cheio, meio vazio. O Internacional não podia ter perdido essa partida hoje, porque isso aí vai fazer falta. E era um jogo ganhável. Dava para ganhar. Isso é que irrita, sabe? Isso é que deixa os colorados irritados. Ah, o Wesley é a grata surpresa por enquanto desse time do Internacional. Depois do jogo do Bahia foi o Wesley, depois que entrou e tomou conta. E eu acho que não pode ser mais do time. E o Gustavo Prado também não pode ser mais do time. Espero que o seu Eduardo Cudê enxergue isso aí. E já bote ele a jogar contra o Delfim. Dê continuidade para ele. Esse menino precisa jogar contra o Atlético Goianiense. Falta jogador, falta gente, deixa o guri que tem 18 anos a jogar, tem força, vitalidade, tem tamanho. E dá uma chance pro Gabriel Carvalho, talvez contra o Delfim, bota esse menino a jogar, posição de ofício, meia. Às vezes os guri resolve, às vezes vem da categoria de base para resolver um problema que tu tá criando por causa de uma série de lesões. Tá na hora de essas coisas mudarem no Internacional. Eu não gostei de botar o Rômulo no time, sendo que o Thiago Maia não jogou ainda. Agora que o cara voltou, o cara começou a jogar. Por que ele entrou no segundo tempo, então? E daí entrou no segundo tempo desembocado e falhou no gol. Porque ele deu muito espaço pro Canobi chutar. Então, deixasse o Rômulo, então. Se é pra fazer aquilo ali, deixa o Rômulo. Sabe? Umas coisas assim que eu não entendo. Daí o Hugo Malo, daí sai, daí ele faz um ornitorrinco, que nem diz o Baldar, sabe? Mistura tudo, daí bota, tira o cara, botar no segundo volante. Eu não entendi o que ele fez ali. Deixou o Hugo Malo jogando em terceiro zagueiro, botou o Busto, não dá para entender as coisas do Eduardo Cudê às vezes, sabe? Às vezes ele faz umas coisas, como parece que tá tudo caminhando certinho, ele inventa essas coisas aí pra ferrar. O Maurício, como eles não tá jogando nada, o Bruno Henrique jogou o primeiro tempo bem, o resto não comprometeram praticamente, o goleiro sempre firme, sempre bom. O Vitão na bola alta, bola aérea entra na defesa do Inter, fácil, continua entrando, sabe? O Inter não corrigiu esse defeito. O Atlético podia ter feito o primeiro gol no primeiro tempo, na bola aérea, o jogador cabecearam 2, 3 vezes, depois teve a chance, o goleiro do Inter fez a defesa. E na chance de gol mais clara deles, além do gol. E depois o René, sabe? O René, eu dei 2 palavras, Robert e Renan, sabe? Enfeitado, querendo sair driblando, querendo sair fazendo jogada de efeito. Faz o básico, faz o feijão com arroz. Por isso que eu disse que falta liderança no time internacional. Encosta nele e diga, olha cara, não faz isso. Tu recém voltou, tu tá sendo preparado para voltar para jogar no Beira-Rio. Ele não tem condições de entrar no Beira-Rio porque ele vai levar uma vaia estrondosa. Ele não pode jogar no Beira-Rio ainda. Então aí começa a fazer e perder bola, comprometeu. Maurício comprometeu, sabe? Fez o Inter tomar cartão amarelo, errou todos os passes na frente, não acertou nada o Maurício. Não é pegar no pé, mas não acertou nada, não fez uma jogada, não acerta nem a goleira. Sabe? Nem um chute na goleira, não pifa ninguém. Olha a jogada do Gustavo Prado. Limpou, o cara que tem visão de jogo, botou no espaço vazio pro Borré. Quando é que o Maurício fez isso durante os 90 minutos? E ficou 90 minutos em campo. E o René como armador de líbero, sabe? Essa ideia do Cudê de ter o René como se for formar um líbero e sair armando no meio, ele não tem condições. Me perdoa, sabe? Quem gosta do René como pessoa, ser humano, sabe? Ele é um lateral médio para baixo. Ele não apoia, ele não vai no fundo, ele erra toda a jogada. Olha, ele não acerta um passe. Ele vai fazer uma invertida de jogo, ele erra. Ele vai lançar no espaço vazio, ele erra. Ele vai cruzar, ele erra. Coisas que eu já falei dos laterais do Inter que não sabem cruzar, não tem fundamento. Então essas coisas aí tem que parar, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que agora tá na hora de um Gustavo Prado. Apareceu o Wesley. Apareceu o Gustavo Prado. As coisas, há males que vêm para bem, as coisas que se acertam com o andar da carruagem. O Internacional provavelmente não vai ter contra o Atlético Goianiense ainda o centroavante, o Ener Valencia, não vai ter o Alan Patrick, não vai ter talvez o Fernando, se tiver, e talvez nem o Arangues, não sei se vai ter, certo?
Neste momento, o Atlético Goianiense está perdendo para o São Paulo de 2 ou 3-0, está com 2 expulsos, mais aqueles que são do Inter que não jogam. O Internacional é obrigado a ganhar. E agora não pode perder ponto. E aí vai ter que recuperar esse ponto que perdeu contra o Atlético Paranaense contra outro time fora. Porque tem que ganhar fora. Se tu quer ser campeão brasileiro, tu tem que ganhar em casa e ganhar fora. Pelo menos tu tem que empatar fora. Tu não pode perder fora de casa. Então isso eu não aceito, sabe? Por isso que eu disse que essas poupar, começa a poupar e o calendário do Internacional em maio vai ser extremamente apertado. E aí tu vai ter Juventude. E o Inter não pode cair para o Juventude. O Internacional pode cair para um São Paulo, para um Flamengo, para um Palmeiras. Mas se o Inter cai na Copa do Brasil para o Juventude, como é que vai ficar o clima em Porto Alegre? Me falem. E aí vai ter jogo. Será que volta contra o Juventude? Já é na outra semana. Sem ser nessa semana que vem, na outra já é o jogo contra o Juventude. Primeiro jogo no Beira-Rio. Mas e aí? Quem é que vai estar de volta desse time? Tá bom, gente? Eu me estendi um pouco. Tá? Muito obrigado por todos, pela inscrição no canal, pelo compartilhamento, pelos like, pelo gostei que estão deixando. Muito obrigado por tudo. Não se esqueçam, gente, sorteio, se inscrevam no canal, tá? Tem um sorteio aqui. Sorteio, tá? Vamos ali. Hoje vão tomar uma cervejinha para esfriar a cabeça, tá bom, gente? Tem boas notícias. Entre todas as má notícias, sempre tem uma boa notícia. Hoje a boa notícia foi o Gustavo Prado, o que eu já vinha falando há horas e horas. Gente, muito obrigado, tenham uma boa semana aí, um excelente final de domingo, uma semana maravilhosa e abençoada para todo mundo, tá bom? Não briguem, não matem, não morram, como eu sempre repito. Cuidem da saúde, amem sua família, sejam amados. Grande beijo e fiquem com Deus, se cuidem, uma excelente segunda-feira.